cortou a Selic pela quarta vez seguida na semana passada. A gente trouxe todos os detalhes para você, levou a taxa básica de juros a 14% ao ano e o corte veio acompanhado de um comunicado mais duro do que o mercado estava esperando e tem um motivo para isso. A inflação projetada para 2026 ainda está em torno aí de 5,1%, bem acima até do teto da meta, que lembrando, né, é de 4,5%. E isso reacendeu toda uma discussão que já dura meses dentro do mercado financeiro. Vale a pena o Banco Central continuar cortando juros com a inflação ainda fora da meta? Vamos entender um pouco mais sobre esse cenário, sobre esse dilema, com Luiz Fernando Figueiredo, ex-diretor de política monetária do Banco Central e sócio da Jubarte Capital. Obrigada, que veio presencialmente aqui no nosso estúdio. Obrigada mais uma vez pela presença. Prazer enorme estar com vocês. Prazer é nosso, uma boa noite para você. Queria, antes de mais nada, entender a sua avaliação diante desse cenário. Vale a pena, então, arriscar esse cenário de começar a talvez parar o corte de juros diante de um cenário de uma Selic ainda alta? Tem gente que até discordou dos cortes da Selic recentes, tem gente que fala que já não é mais o momento de cortar os juros na próxima reunião de setembro e tem aqueles que falam, olha, talvez ainda pode cortar, mas talvez uma única vez nesse ano. Como é que vocês estão enxergando esse cenário todo? Olha, o Banco Central vai manter a taxa de juros apertada. O que ele está fazendo é um ajuste fino, dizendo, olha, eu não preciso de uma taxa de juros tão apertada. Eu posso continuar com ela apertada, mas num grau um pouco menor. Mas a gente não está dizendo o Banco Central ir lá para um juro de 10% ou até abaixo disso. Nós estamos dizendo pequeno ajuste fino. Então, quando você fala de ajuste fino, é uma questão um pouco de jeitão. Pode ser, nunca é muito ruim nem muito bom, né? 15% de juros que nós tivemos é um absurdo. 14% ainda é um absurdo, mas, infelizmente, o Banco Central, do outro lado da esplanada, conta com uma turma atrapalhando muito a vida dele. Então, por isso que a gente está falando é só um pequeno ajuste. Então, eu não sou crítico a esse ajuste, desde que o Banco Central continue mirando na meta e, portanto, mantenha uma taxa de juros mais apertada. Pois é, justamente eu queria perguntar até que ponto vale a pena para o Banco Central e para a economia do Brasil continuar, então, com uma taxa de juros alta nesse nível, acima de 10%, para conseguir perseguir essa meta? Não tem jeito. Vamos colocar os sapatos da turma do Banco Central. Eles têm uma meta de 3%. Eles precisam chegar na meta. Mesmo que o ambiente seja muito adverso, como é o caso. Não só o ambiente externo, mas principalmente o governo, que esse ano, fora da meta, expandiu mais de 200 bilhões, o que gera o que os economistas chamam de impulso fiscal, ou seja, um crescimento da demanda muito forte. Então, isso atrapalha e acontece, o que também se fala, que o poder da política monetária se reduz. Então, infelizmente, em vez do Banco Central poder estar numa trajetória de queda para valer, ele está só fazendo um pequeno ajuste, porque o juro está alto demais. Pois é, Figueiredo, aproveito para te perguntar também se você enxerga que faz sentido agora talvez um novo corte em setembro para parar no restante do ano. Qual que é o caminho por enquanto? Eu sei que ainda está dependendo muito de dados e o Banco Central deixou muito claro, não está nem fazendo projeções. Como é que vocês estão enxergando isso? De novo, você está falando de ajuste fino, né? Eu acho que é possível sim mais uma queda de 25 pontos. O que o Banco Central nos disse é que ele está vendo algum arrefecimento da inflação, o mercado de trabalho um pouquinho menos apertado, algum grau de desaceleração da atividade, ou seja, está andando mais na direção dele. Por outro lado, a gente está longe demais da meta e as expectativas elas estão muito fora do prumo, ou seja, estão desancoradas. Então, assim, no final a gente está falando, o Banco Central não tem muito o que fazer mais do que isso, né? O que é muito duro, porque não é só, tem um custo enorme da dívida pública, esse nível de taxa de juros, e a gente vai ficar com ele alto durante muito mais tempo, mas para a economia é um desastre, né? O que está acontecendo com o endividamento das pessoas e das empresas é uma barbaridade. E tem gente voltando a falar sobre a hipótese de dominância fiscal. Você enxerga que a gente pode estar num cenário de dominância fiscal ou não? Como é que é o caminho na sua avaliação? O Gustavo Franco ele fala uma coisa que eu acho que ele tem muita razão, que é
quando as pessoas se referem à dominância fiscal, elas falam no limite da dominância fiscal, que é quando realmente é totalmente improdutivo o Banco Central subir os juros, porque isso gera um custo fiscal e um problema lá na frente. A maneira que ele fala é o seguinte: nós já estamos em dominância fiscal, a gente só não está no limite. Ou seja, para que o Banco Central consiga reduzir a inflação para 3%, precisar de um juro tão elevado, que chegou a 10% em termos reais, realmente alguma coisa está fora do prumo. Ou seja, é um esforço gigante para chegar à meta. E por quê? Porque hoje a gente tem políticas que são muito antagônicas, né? O Banco Central está querendo esfriar um pouco a economia para que os preços venham para a meta, e do outro lado da esplanada a turma está acelerando nos gastos, então ele acaba tendo que ter um juro tão alto. Assim, hoje, na minha visão, como o próprio Gustavo disse, eu acho que nós estamos em dominância, a gente só não está no limite. Perfeito. E tem economistas já falando, talvez, uma possibilidade, não nesse ano, mas em algum momento, da gente repensar essa meta da inflação de 3%. Como é que você enxerga isso, levando em consideração que tem exigido tanto, justamente do Banco Central e também, como um todo, né, do Brasil, esse cenário aí de conseguir chegar a essa meta que parece que a gente não consegue? A gente nunca vai conseguir chegar na meta se o governo continuar fazendo políticas na direção oposta ao Banco Central. Quer dizer, o desserviço ao país desse excesso de gastos dá nisso, um juro de 10% ao ano, 80% das famílias endividadas, 60% dessas famílias não conseguindo pagar em dia os juros e a prestação da sua dívida. Então, é muito ruim. Um juro desse, qual o investimento que é compatível com esse custo de capital? Não existe. Então, assim, se você falar que a meta está baixa demais, ela não está baixa demais. O que nós temos é um conjunto de políticas que não tem o menor sentido e que fazem com que o trabalho do Banco Central seja quase impossível, se não impossível, chegar à meta numa situação razoável. Então, a discussão é: vamos acertar as políticas? Vamos harmonizar a política monetária com a política fiscal? Essa meta não vai estar tão alta, não. Fizer isso direitinho, aí não fica tão distante. Você faz coisa errada achando que vai dar certo, em geral não dá. É o caso que a gente está vivendo hoje. Figueiredo, e a gente tem acompanhado, por exemplo, no Federal Reserve, o movimento de Kevin Warsh, novo presidente do Fed, até falando em que não vai dar aquele forward guidance, não vai divulgar, enfim, os próximos passos, as projeções. E existe um entendimento de que talvez isso possa começar a acontecer em vários bancos centrais pelo mundo, justamente porque a gente tem um cenário de juros altos, de inflação alta e de muita instabilidade. A gente tem visto já isso há bastante tempo também aqui ao longo desses últimos meses, aqui no Brasil também, com o próprio Banco Central não divulgando guidances e apenas dependendo de dados. Como é que você enxerga esse cenário? Faz sentido na sua avaliação a gente estar acompanhando esse cenário e talvez os bancos centrais começarem a emitirem comunicados mais sucintos, sem tantas informações e projeções? Tem uma questão que é o seguinte: qual é a chance do Banco Central acertar o seu guidance? Às vezes ela é muito alta, às vezes ela é muito baixa. Muitas, mas muitas vezes o guidance do Banco Central atrapalhou a vida dele. Por quê? Porque o ambiente muda com muita rapidez, às vezes numa intensidade muito grande, e ele fica pendurado no guidance. Eu nunca gostei muito de você ficar telegrafando, não, a reunião que vem, a outra. Você não tem consistência ou informação suficiente, nenhum Banco Central tem, para você olhar tanto para frente e falar o que você vai fazer. O que é importante? Importante é dizer como você está pensando, ou seja, o que os economistas chamam de função-reação do Banco Central. Se você souber a função-reação, você sabe que se o cenário mudar, qual vai ser a reação dele. Pode ser para um lado, pode ser para o outro, mas você entende como ele pensa. Isso que é o importante, porque nenhum Banco Central é super-homem de saber mais do que vem pela frente do que o resto do mercado. Então, assim, eu nunca fui fã, não, de fazer muito forward guidance, você fica travado. Teve um momento que eu estava no Banco Central e no Copom, que nós estávamos exatamente nessa situação. A gente tinha sinalizado um caminho, não é que o cenário virou? Daí a nossa dúvida foi: a gente segue o que a gente tem dito ou a gente faz o que a gente acha certo agora? A nossa decisão, à época, foi de fazer a coisa certa, mesmo que isso fosse contra o nosso guidance. Só que isso pode acontecer e acontece muitas vezes. Então, você ter um guidance muito definidos, eu acho muito mais contraproducente do que ajuda
a que as pessoas entendam o que o Banco Central está fazendo. Portanto, o movimento que o próprio Banco Central aqui do Brasil tem feito no comunicado, na ata como um todo, de depender de dados, deixar claro que está dependendo de dados, tem feito sentido para você na sua avaliação? Sem dúvida. Tem momentos que as coisas estão indo muito numa direção. Então eu posso falar, olha, se as coisas continuarem como estão, provavelmente eu farei isso na próxima reunião. Isso é razoável. Agora, não 2, 3, 4 para frente, porque o ambiente muda. Só que tem momentos que as incertezas são de tal ordem que você ficar telegrafando, você vai errar. E é uma bobagem, quer dizer, é uma perda de credibilidade à toa, tentando ajudar o mercado, mas com pouca substância, com pouca convicção. Então, nesse momento que você não tem convicção, você tem que dizer, gente, eu não tenho convicção, estou esperando os dados, vamos ver o que vai dar. Sabe que a gente tem repercutido no dia de hoje, especificamente, a pesquisa ali com o mercado que o Banco Central fez para entender quem é a favor de corte de juros, quem não é a favor dos próximos cortes nas próximas reuniões. E a gente está com o seguinte cenário, a maior parte do mercado está enxergando que na reunião de setembro vai sim existir um corte de juros, mas a maior parte do mercado não concorda com esse corte. Como é que você enxerga, portanto, essa discrepância? O quanto que talvez um mercado contrário a esse corte pode influenciar na decisão também do Banco Central ou não influencia? Então, assim, quando você faz você olha a modelagem, o Banco Central ele não deveria reduzir os juros, porque no horizonte relevante a inflação não está em 3%, ela está acima de 3%. Agora, se ele tivesse reduzindo muito a taxa de juros, isso seria um grande erro. De novo, eu não sou tão crítico quando você está falando de pequenos ajustes. Por quê? Porque o Banco Central está nos dizendo que o juro vai continuar apertado. Ele só não quer que seja tão apertado, porque, na visão do Banco Central, o custo está sendo um pouco alto demais. Não precisa. Mas, de qualquer maneira, ele está dizendo isso, ao mesmo tempo ele está dizendo, olha, os dados precisam corroborar com essa minha ideia, senão eu mudo. Então, eu acho que é bem razoável. Essa história, né, da onde você está e tal, muitas vezes não é uma coisa tão mecânica. O mercado tem que fazer suas contas, eu acho que tem razão de fazer suas contas, mas muitas vezes não é, tem um pouco de arte. E tem uma coisa que é o seguinte, quer dizer, nós temos uma eleição daqui a 2 meses, pode dar para um lado ou pode dar para o outro. Pode ser que depois das eleições a política monetária se mostre muito mais apertada do que está hoje, porque o ambiente pode ser que seja um ambiente mais benigno, ou pode ser o contrário, ele tem que dar uma reviravolta e ter até que subir a taxa de juros. E quais são os pontos que na sua avaliação tem preocupado mais quando a gente olha para essa dificuldade de realmente chegar lá nesse cenário de 3% da meta? Quais são os pontos, assim? A gente está diante de um cenário de instabilidade, guerra no Oriente Médio, o quanto que a geopolítica tem impactado, o quanto que na sua avaliação o nosso cenário fiscal está impactando também? Assim, eu não posso dizer que é zero, mas é totalmente negligenciável o que está acontecendo fora do Brasil. Só que não é por uma boa razão, é porque o governo está mandando pau no momento que a gente deveria reduzir um pouco o crescimento para trazer a inflação, porque o maior imposto possível para, principalmente o que tem mais dificuldade, é a inflação. Então, quando eu acelero desse jeito, na verdade é uma política populista, porque ela é totalmente fora de hora. Então, o Banco Central, nessa história, ele é passageiro, ele não é o protagonista. E ele faz o que é possível. Então, assim, o Banco Central, nesse ambiente, estando perto da meta, nas suas projeções perto da meta, está jóia, porque o resto está um desastre. Pois é, e quando a gente pensa no custo de desinflação, por exemplo, quais são os pontos que na sua avaliação também acabam pesando mais assim nesse custo de desinflação? Seria, por exemplo, pensando aqui, o cenário de crédito, o cenário de emprego, o cenário de investimento? Assim, o custo é isso tudo, né? Mas assim, quer dizer, a causa dessa história é o fiscal, é o fiscal, é o fiscal. Porque não é só uma questão da dívida pública que está subindo muito fortemente e que aumenta muito o prêmio de risco, né? E, portanto, aumenta muito o custo da política monetária. É também do ponto de vista de o Banco Central querer reduzir a demanda e vamos dizer, essas políticas estão
ampliando a demanda, estão aumentando os recursos das pessoas que têm a maior propensão a consumir. Então, é demanda na veia. Então, é isso que atrapalha. E por isso você tem uma taxa de juros que é absurdamente elevada para fazer o mesmo serviço. Pois é, e aí você enxerga, diante desse cenário que a gente tem acompanhado, a gente conseguindo melhorar o cenário fiscal num curto, num médio prazo na sua avaliação, independentemente de, por exemplo, eleição, de resultado eleitoral, o quanto que você acha que a gente consegue melhorar e em quanto tempo seria possível olhar para esse cenário fiscal? A maneira que eu gosto de pensar, nós precisamos de um ajuste de 3% a 4% do PIB. Para um país que tem uma arrecadação de 33%, 34% do PIB, não me parece muito. Tem muito lugar para fazer, mas precisa querer. Se você faz um ajuste que não precisa ser uma vez, você faz ao longo do tempo, mas este processo é um processo com credibilidade, o que vai acontecer? Você vai fazer um ajuste de 3%, que vai acontecer ao longo do tempo, mas o custo de rolagem vai cair outros 3%. Então você sai ao longo do tempo de um déficit nominal de 9 e vai para um déficit nominal de 4, 5. É outro país. Muda completamente o custo de capital, o custo do endividamento das pessoas, você muda completamente o ambiente. Em vez de você ser vai, não vai, você vai para um outro ambiente que passa a ser um ambiente de, como a gente diz, né, um ciclo virtuoso, ao invés de ser esse ciclo vicioso que a gente está. O Banco Central projeta, inclusive, que a gente deve chegar um pouco mais próximo dessa meta lá no fim de 2027, mais para 2028. Lá. Você acha viável diante do cenário que a gente tem hoje em dia aqui? Não, de novo, para mim é um cenário binário. Pode acontecer que seja, disso acontecer muito antes, porque a gente passou para esse, vamos dizer, esse ciclo mais benigno, ou pode ser que o Banco Central tenha até que subir mais os juros. Então, depende do que vier pela frente. Né? Pois é. E agora, olhando especificamente na sua avaliação e olhando todo esse cenário de uma economia que está cada vez diminuindo mais, está cada vez ficando mais fraca diante de um cenário de juros tão altos, o quanto que na sua avaliação a economia pode voltar a respirar com esses cortes? Você comentava agora há pouco que são cortes pequenos, de 0,25. Você acha que na sua avaliação vai ser possível ainda a economia respirar com esses cortezinhos pequenininhos? Na verdade, assim, se o Banco Central só puder reduzir ou manter o juro do jeito que está, muito provavelmente o ano que vem a gente vai ter uma recessão. Está praticamente contratado. O Banco Central precisa ter as condições necessárias para reduzir bem mais os juros para evitar um processo recessivo. Mas é para lá que nós estamos indo hoje. Com as informações que nós temos hoje, é para lá que nós estamos indo. Ninguém acha que a taxa de juros do ano que vem vai chegar a 10%. Ou seja, 14, 13,75%. É mais ou menos a mesma coisa, só que para uma inflação de 3,5%, 4%, sufoca todo mundo. Né? Então, a gente precisa de um choque benigno que gere a possibilidade do Banco Central começar a reduzir, claro, não no primeiro momento, mas um pouco mais à frente, bem mais a taxa de juros. A gente tinha uma expectativa até mais otimista no começo desse ano para redução, para corte de juros, mas aí veio a guerra no Oriente Médio. Aí o cenário geopolítico acabou pesando bastante, até com questão de inflação de alimentos, questão de inflação também de combustíveis. Para o fim do ano a gente tem El Niño também, que pode fazer também com que esse cenário se complique bastante com alimentos. O quanto que na sua avaliação esse cenário geopolítico pesou bastante nesse ano como um todo? Eu acho que foi só uma questão de timing. O que pesou de fato foi a expansão de mais de 200 bilhões de reais, é mais de 1% do PIB de impulso fiscal. Então, não tem jeito. O que a gente está falando é, de novo, um conjunto de políticas que não conversam uma com a outra, aumentam drasticamente o custo da política monetária e a eficácia dela. Esse juro deveria ter trazido, primeiro, uma taxa de juros dessa, se não tivesse essa expansão, durante algum tempo, já teria gerado uma recessão. Mas o Banco Central, ele só está colocando porque realmente menos do que isso não faz nem cócega, por conta de todo esse aumento. Então, todos esses eventos externos, claro que eles têm uma relevância se você não tivesse nessa situação. Mas na situação que está, eles acabam se tornando irrelevantes. Muito
Muito bem, nós conversamos com Luiz Fernando Figueiredo, ex-diretor de política monetária do Banco Central, sócio da Jubarte Capital. Obrigada mais uma vez, viu, pela conversa por aqui. Volte mais vezes aqui no Fechamento. Com certeza. Obrigada, uma boa noite. Agradeço, boa noite.